champion of the world! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast End Steel. Eu sou o João e hoje está novamente comigo o Lucas. Por incrível que pareça, ele apareceu para comentar um Fight Night. Quem diria, hein? E na quinta-feira. E aí, Lucas, foi dormir mais tarde ontem? Assistindo o evento? Rapaz, esse evento aí eu cheguei em casa e já estava terminando, né? Então assisti durante o dia. Mas tem algumas coisas para comentar, né? Um evento aí que me surpreendeu, né? Um lutador aí que, por mais que tenha saído com a derrota, não conseguiu cavar, né, a decisão dividida, né? Então, vamos comentando, né? Ah, sim. Tá novamente com a gente também o Alex. Se tiver algum veneno, Alex, você pode despejar só no fim, tá bom? Não, tranquilo, vamos falar sobre as lutas aí. Só queria dar um recado aí Tinha um pessoal venenoso aí que tava dizendo que o José Aldo nunca voltaria a ser campeão. Com menos de uma semana foi campeão do Flamengo, né? Mas tá tudo bem. E quem tá com a gente hoje também é o Aleph, que faz parte do grupo do podcast End Steel. E aí, Aleph, beleza? Foi dormir mais tarde ontem também assistindo o evento ou não? Ou assistiu só hoje? Assisti só hoje, uma honra estar aqui gravando com os amigos aqui lá do grupo. Vamos comentar esse evento aí. Tá vendo, Alex e Lucas, como é que fala? O cara já começa falando uma honra. Agora os dois não tá nem aí, ó. Mas infelizmente fazer o quê? É o que tem. A primeira vez é assim. É. E aí, Alex, tem algum destaque do card preliminar? Do último Fight Night, Kata vs Zig? Bom, eu acho que o destaque é a gente estava esperando aí a atuação do Carcassinha, né? Infelizmente ele foi derrotado, foi nocauteado, né, cara? Ele assistiu algumas lutas do Spider, tava querendo fazer umas gracinhas com uns golpes de letra, algumas coisas diferentes. Ele foi dar uma cotovelada giratória e acabou seu adversário acertando o tempo, conseguiu a queda, cara, e ali foi massacrando por cima. Golpes fortes e tal, mas eu até que achei boa, o Carcassinha tava até trocando bem, melhorou bastante, mas eu acho que deveria ter insistido talvez uma queda, tentar derrubar, já que é um carro forte dele, é o chão, é melhor, mas infelizmente foi derrotado. E esse, como é que fala o nome dele? Lerone Murphy. Isso, esse Lerone Murphy, eu gostei da atuação dele, achei ele um bom lutador e tem um bom espaço aí, pode estar trabalhando na categoria, e ele tem uma história muito louca, né? Já levou tiro, tem uma história toda louca aí por trás da vida dele, e é um cara pra ficar de olho. Eu acho que pode servir bem na categoria. Ah, sim, o Lerone Murphy era vida louca, né? Levou 2 pipocos na lata e ele falou que cuspiu uma bala ainda. Então o cara é casca grossa mesmo. Não ia cair tão fácil. E você, Lucas? Algum destaque? Ah, só pra complementar esse eu esqueci do Carcassinha, eu lembrei do Don Ryukin, que é o grappler que tem um nocaute que vira highlight de cotovelada. Foi quase a mesma coisa que o Don Ryukin fez com o Woodley, que ele deu uma cotovelada rodada, o Woodley só tirou o rosto e soltou o pancadão que ele ficava apagado, né? E o Carcassinha não foi tão desse jeito, mas ele tava todo ousado e alegre, né? Fazendo golpe finta de letra, sem muita efetividade, golpe rodado. Tava parecendo um ninja, né? E no fim não tava com muita efetividade e a brecha que deu o Lerone Murphy aproveitou, né? E você, Lucas, algo a falar dessa luta ou algum destaque do card preliminar? Só dessa luta aí que eu acho que o Carcassinha ele acabou vendo os próprios highlights, né? Que ele tem um nocaute aí que ele deu uma cotovelada girando, né? Ele girou todo o corpo. E nem naquela que ele aplicou foi tão bonito, porque ele deu uma, o cara abaixou a guarda e levou outra, né? Então, acho que ele ficou muito inspirado, achou que ia funcionar mais uma vez e acabou perdendo, na verdade, o Lerone pegando o time dele no chão, ficou só na carcaça, né? O Carcassinho, né? Então, brincadeiras à parte, né? Ele não conseguiu sobreviver, tomou muito golpe, o juiz encerrou ali porque não tinha o que fazer. Mas o jogo segue, né? Ele é um prospecto bom, né? Tem algumas vitórias legais ali dentro do evento, né? Então, agora o Lerone, que é um rapaz para ficar de olho, né? Foi bem esperto, pegou o time, né? E a gente já tinha comentado até off, né? Que eu não participei do nosso
pré-evento, mas já tinha comentado, né, que um cara que leva tiro na cara não vai ser nocauteado pelo Carcassinha, né? Então, acontece, né? Ah, sim, é igual Ivanov, né? E o Carcassinha, ele mirou no estilo do Anderson Silva e acabou incorporando o Michel Pereira, né? O paraense voador. Ou com muita firula, golpe sem efetividade, sem tempo, sem medida de distância nem nada, né? E acabou dando ruim pra ele. Mas o cara é jovem ainda, tem tempo de correr atrás ainda, né? E você, Aleph, algo fala essa luta ou tem outro destaque do card preliminar? Não. Eu acho que o Carcassinha, ele nessa categoria ele não tem muito futuro, não. As lutas, como o Lucas falou que ele ganhou aí, foram no peso galo, né? Algumas vezes ele falhou no corte peso. Sei Isso. lá, ele não é um lutador que me impressiona. Parece que ele não evolui, sabe? Não sei. Acho que no peso pena tá muito concorrido pra ele. Ah, sim, ele é que a faixa de peso dele também é meio ingrata, né? O peso pena e o peso galo, mas eu acho que ele fica, concordo com você, acho que ele fica pequeno pra essa categoria mesmo, né? E o que mais pegou foi que ele, depois que teve aquele nocaute lá, que nem o Lucas falou com a cotovelada giratória, ele acho que gostou do nocaute, né? E não é sempre aquele golpe vai entrar, né? É o main dele, né? É o ultimate dele, é aquele golpe giratório. Por isso que eu falei do Don Hill King, que ele conseguiu um nocaute com cotovelada giratória. Na luta seguinte ele pegou o Tyron Woodley e foi fazer isso, o Woodley nocauteou ele, né? Mas enfim, passando pro card principal agora e seguindo para a próxima luta do card principal, Molly McMahon, que estava embalado na série de 4 vitórias e acabou perdendo para a brasileira, Taila Santos. O que você achou dessa luta aí, Lucas? Cara, é aquilo, né? A Taila chegou aí no evento com fome, né? Então, é uma lutadora que eu acho ela com uma boa envergadura, é uma lutadora que mostra um bom papel e sempre que acontece isso, né? Nem sempre a gente consegue manter, né, a sequência como a Molly McTown. Nem sempre é possível, né, manter a sequência, né? A Taila, ela mereceu essa vitória aí, ela conseguiu jogar lá pro chão e no chão a gente sabe como é que é a atuação de lutador brasileiro, né? Geralmente ou o lutador brasileiro tem um chão excepcional, ou ele não tem zero chão, né? Não existe meio termo, né? E a Taila fez isso, né? Pegou as costas, fez o que quis, né? Então, para mim, eu achei a decisão ali bem tranquila, não teve nenhuma chance ali para McCann, porque encurtou, levou ali pro chão, na grade mesmo, não fez nada, né? Então, é bom ali a McKinnon dar uma respirada aí, ver aí um ajuste para ver se ela consegue refazer e méritos para Taila, né? Boa lutadora. Sim, eu achei a Taila bem interessante. Na estreia ela foi mal, né? E ela mesmo falou que não foi tão bem porque sentiu o peso do evento grande, né? Mas ela se mostrou minha talentosa, né? Ela, claro que tem muito para evoluir ainda, mas ela é bem talentosa, né? E o interessante dela também é que ela é uma daquelas que segue a risco que o corner fala, né? Tudo que o brigadeiro falava pra ela fora, gritava, ela ia lá e fazia automaticamente, né? Se tivesse no peso pesado feminino, aí o Alex era o primeiro fã, né? Eu fiquei sabendo que o Alex tem um bonequinho da Gabi Garcia, que ele fala que a Gabi Garcia é o peso pesado versão feminina. É muito fã. A Amanda, com a barriguinha que ela tá me demonstrando, tá muito longe do peso pesado também, não. Gostaria, Alex, né? Gostaria de uma luta com a Amanda com a Gabi Garcia? Rapaz, eu gostaria de ver, cara. Só tem uma coisa, tem que ser no Japão, né? Tem que ser no Japão, porque a Gabi Garcia bater peso pena e peso galo teria que ser uma luta paralímpica, né? Teria que amputar 2 pernas. Eu já não acho que ela bate peso médio, a Gabi Garcia. Ah, Gabi Garcia é peso no cigano, né? 110 quilos, 108, nessa faixa aí. Por isso que ela luta no Japão, né? Mas a próxima luta foi Jimmy Rivera e Corey Stemann, 2 peso galo e lutando no peso pena, né? O que você achou dessa luta aí, Alex? Eu particularmente, era a luta da noite que eu tava mais aguardando. Eu gosto do Jimmy Rivera, eu acho ele um bom lutador. Ele perdeu pro Marlon Moraes, Peter Yan, perdeu para caras do top. O Aljamain Sterling só perdeu para bons caras, né? Bom, por enquanto eu não ouvi ninguém falar sobre que o Jimmy Rivera tem que aposentar, né? Porque se fosse outro lutador aí, tinha que aposentar, né? Mas a luta em si, ele enfrentou o Cody Stemann, que tava numa crescente aí, fazendo boas lutas. Cara, eles fizeram uma luta movimentada, teve uma boa trocação. O Jimmy Rivera, eu vi ele encaixando os melhores golpes, controlando um pouco mais a luta. Eles foram pro clinch ali.
Eu achei até que o Rivera fosse levar até um pouco mais de tranquilidade ali no clinch, naquela luta agarrada. O Cody Stamann me impressionou, ele pareceu um cara bem forte, revertendo as posições. No segundo round ele acertou uma joelhada ali, me pareceu que ele deu uma segurada, que se ele acerta aquela joelhada em cheio, poderia ter nocauteado o Rivera, mas eu achei o resultado justo, achei que o Rivera realmente se saiu melhor e ele pode voltar ainda para as cabeças, acho que ele vai dar trabalho nessa categoria ainda. E o Cody Stamann perdeu para um ótimo lutador, ele tem um espaço ainda para crescer mais na categoria, ele é um bom lutador, eu vejo ele indo no bom caminho ainda mais à frente na categoria também. Ah, sim. E você, Lucas, o que achou da luta? Cara, o resultado da luta é o resultado previsível de encontro com o porteiro, né? Então, o Rivera, ele é um cara que já tá ali na beirada do top 5 já faz algum tempo, né? Então, ele acabou se transformando num porteiro, né? Então, todo mundo que consegue vencer do Rivera é porque tem algo a mais, é produto para disputar cinturão, né? Tanto que as derrotas ali dizem muito sobre quem é o Rivera, né? Teve a derrota aí por Marlon Moraes, né? Que foi o primeiro nocaute que ele tomou na carreira. E teve a derrota por Sterling e pro Ian. Então, dois caras ali, um é o campeão atual e um é o próximo desafiante. E o Marlon também foi um desafiante, né? E o Marlon é desafiante também. Então, diz muito. Ele é um porteiro, né? E eu não digo que é um porteiro simples, é o porteiro do cara que vai disputar cinturão. É um cara duríssimo, né? O Stamann, ele tava vindo embalado aí da última vitória. O Rivera levou todos os rounds mesmo, né? O melhor momento que o Stamann teve foi no segundo round, e ele poderia ter ido pra cima e acelerar um pouco mais pra ver se conseguia definir a luta ou deixar aquele round mais claro pra ele, né? Mas ele não conseguiu fazer isso, né? E também achei ele um pouco meio passivo também, porque no terceiro round ele tava perdendo e ele ficava insistindo na queda, né? Ele tinha que arrumar ele se não conseguiu derrubar o Rivera antes com certa facilidade, quando derrubou o Rivera levantou, ele teria meio que buscar um jeito de definir a luta, né? E eu, nos meus palpites, eu fui nele, eu achei ele um cara talentoso pra categoria, né? Só que provou que mesmo sendo talentoso, fazendo luta dura contra o Rivera, ele não tá pronto pra elite ainda, né? Então tem que dar uns passos atrás e refazer o caminho de novo. Mas é um cara pra ficar de olho nele na categoria. E você, Alex, gostou dessa luta? Né? Gostei, eu concordo com o que o Lucas disse, achei que era um resultado previsível, porque o Rivera, antes dele perder para o Marlon, ele estava há 10 anos invicto. Então, para ganhar dele, o cara, igual o Lucas falou, o cara tem que ser produto para desafiante ou campeão, entendeu? O Stamann, ele me decepcionou um pouco. Achei que ele poderia, sei lá, ele tem um cardio bom, sabe? Poderia imprimir um ritmo mais forte. Não sei, cara. Acho que ele parecia meio passivo, né? Ele ficou. Ele acho que a impressão que passou, Alex, que ele ficou esperando a hora certa de acelerar o passo, de acelerar pra cima do Rivera, e essa hora não chegou e ele ficou do jeito que tava, né? Isso. Só que ele tava perdendo a luta e ficou no ritmo mais lento, né? Como se estivesse pontuando a luta e ganhando, mas não tava, né? Isso. E o Rivera é o que o Lucas falou, que eu falei que ele é porteiro, né, cara? Sempre que ele chegar ali nas cabeças, ele vai sofrer uma derrocada, é isso daí. O que aconteceu com o Stamann agora que chegou, foi querer subir um pouco mais no ranking, acabou batendo e descendo, é o que aconteceu com o Rivera, né? Quando ele chegou perto do top 5 ali, para uma luta de disputa de cinturão, ele acabou batendo e voltando. Aí foi o que aconteceu com o Stamann. E na próxima luta do card principal, a gente teve o Tim Elliott com seu jeito de lacraia louca versus o Ryan Benoit, né? Deram um cara pro Tim Elliott voltar ao caminho das vitórias e ele conseguiu, né? Depois de 3 ou 4 derrotas seguidas, ele conseguiu dessa vez agora uma vitória. Eu só queria perguntar pro pessoal aqui por que essa luta tava na frente da luta do Rivera com o Stamann. Então, antes da gente gravar, foi a mesma coisa que o Alex falou. Ainda falei pro Alex ainda. Eu acho que quando for ter a luta, vão atualizar e vão passar o Rivera com o Stamann na frente, né? Mas no fim, não passou e eu não. Acho que foi alguma confusão que teve lá, né? Porque não tem motivo pro Tim Elliott e o Ryan Benoit
tá na frente de 2 top do peso galo, né? Mas enfim, coisas do UFC, né? E você gostou dessa luta aí, Aleph? Achou movimentada? Concordou com o resultado? Com o resultado eu concordei, cara. Eu só não entendi, como eu falei, porque essa luta tava na frente da luta passada. O Elliot é aquele cara meio estranho, né, cara? Tem uma trocação estabanada. Eu acho muito esquisita a trocação dele. Tanto é que ele deu até trabalho pro DJ. Não sei se vocês lembram A disputa de cinturão, né? Que ele saiu do TUF e todo mundo achou que o DJ ia passar o carro nele. E ele deu um sufoco no primeiro round no DJ, né? Foi, o DJ teve que passar os outros rounds tudo quedando ele, porque ele não tava aguentando trocar com ele, não. Porque a trocação dele é muito esquisita, entendeu? Ele é... Pode falar, Aleph. E esse outro rapaz não me surpreendeu muito, não, viu? Não achei grande coisa, não, fala a verdade. O Ryan Benoit é aquele tipo de cara que vai ficar pra encher ranking, né? Então beirar ali um top 10, um top 15, acho que no máximo, né? Então se ele já tiver uma evolução muito grande, ele vai conseguir progredir, né? Lutadores só nessa categoria, parece, né? Até alguém tem que sair pra ele entrar, né? Porque o Dana White teve uma época que ele acharam que ia fechar o peso mosca, ele mandou um monte de caras embora, né? E no fim acabou que o peso mosca tá aí ainda. Mas o Tim Elliott, ele é esquisito, né? Ele mira no Dominique Cruz e tem uma movimentação que lembra bem de longe, mas é meio esquisito, né? Eu acho que fica até difícil pro adversário mapear a movimentação dele, né? E ele conseguiu conectar bastante jabs no Benoit, né? E o round de maior aperto foi o terceiro, que eu acho que ele quebrou o dedo, aconteceu alguma coisa que ele ficava toda hora puxando o dedo e pegando na luva, mas mesmo assim, quebrou o dedo, né? Isso. Mas mesmo assim ele conseguiu manter o ritmo e segurar a vitória. E você, Alex, o que achou dessa luta aí? Sei que não gostou, né? Porque não é peso pesado, é a categoria mais leve masculina, então pergunta só pra cumprir tabela, né? Não, com certeza, cara. Mas cara, foi uma luta bem movimentada, teve uma troca de golpes aí de cada um. Cara, teve momentos de finalização, o Tim Elliott quase finalizou em algumas oportunidades. O adversário dele também pegou, acho que foi na segundo round, né, que foi uma chave de calcanhar, ele estava tentando ali, se embolaram. O Elliott até deu um grito ainda. Sim, aí foi uma luta, cara, muito movimentada. O Tim Elliott com aquela movimentação estranha, louca dele, mas eu também concordo eu também achei que ele venceu. Foi uma luta dada na medida para ele vencer. Ele tava vindo aí de umas 3 ou 4 derrotas mesmo. Cara, e a questão, assim, eu também acho que não deveria estar em segunda luta na importância, né, de coevento. E também o Elliott, eu acho, cara, que ele tá no UFC hoje ainda, porque ele tem esse jeito meio louco, meio... Eu gosto de ver as lutas dele, porque eu acho ele muito louco, né? Nem Só uma questão de coisa, tecnicamente, Alex, não, cara. esse jeito louco dele é mais porque ele faz luta divertida, né? Ele vai lá pra se divertir, ou sair na mão ou ficar rolando, que ele ficou rolando no chão lá com o Benoit, né? Benoit, que é com transição, passando a guarda, ele vai pra se divertir, né? E de certa forma, ele entretém bastante, né? É um cara divertido de você ficar vendo. Sim, e eu acho que o UFC também, o Elliott, ele tem a técnica dele, as coisas que ele sabe fazer, ele sabe lutar. Mas eu acho interessante também o UFC conciliar um pouco isso aí, ele traz um entretenimento, tem a questão do peso mosca. Eles não acabam com o peso mosca e também nem fazem propaganda sobre ela. Eu acho ele um nome interessante para a categoria, que chama atenção. Acho que categorias devem ter alguns nomes interessantes também, porque infelizmente nem todos têm a qualidade de top 5, de top 10. Sempre vai ter os lutadores com menos qualidade e que chamam a atenção de outra forma. E aquela luta dele contra o DJ, igual o Aleph estava falando, aquilo ali fez o nome dele e tá aí até hoje, apesar de várias derrotas seguidas, e agora se recuperando. Eu fico feliz porque é um cara divertido que eu gosto de assistir lutar. Mas é isso aí, a luta foi até divertida. E aí, Lucas, o que você acha dessa luta aí? Cara, eu gosto do Tim Elliott, né? Eu acho ele mostra pra gente
como é que seria o Dominique Cruz se desse errado, né? Então, ele é o Dominique Cruz do Paraguai. Porque a movimentação do Dominique Cruz ele tem, só que não sabe usar, e o jogo de queda do Dominique Cruz ele tem, só que sabe perder posição, né? Então é a coisa mais incrível, né? O Elliot é o cara que derruba, que nem na penúltima luta que ele foi finalizado, ele derruba com a facilidade, mas do mesmo jeito que ele derruba com a facilidade, consegue avançar a posição, ele é raspado e finalizado também, né? Sim, e quase aconteceu nessa luta, né? Porque Isso. o Elliot embolou, quase arrancou o pescoço fora ali, e de repente, do nada, o Benoit, que não é um cara de chão, quase arrancou a perna dele fora, né? Então é incrível o Elliot, né? Então, se você quer ver o Dominique Cruz, que deu errado, vejam na luta do Elliot. Ele é guerreiro, ele aguenta porrada, só que é engraçado, cara. É engraçado porque ele tá com a vitória na mão e ele olha assim, pô, eu preciso arrumar um jeito de perder essa luta, né? Então, felizmente, nessa aí ele se esforçou para perder, mas chegou até a quebrar o dedo ali para arranjar a derrota, mas conseguiu ali manter e saiu com a vitória, né? Então, ele é um cara divertido, concordo aí com vocês, mas isso não evitou a primeira demissão dele no UFC, né? Então, ele é bom não fazer muita sequência de derrota, né? Talvez se mantenha porque Mosca não tem muita gente, mas manter um cara com 4 derrotas eu acharia muito difícil, né? Então ele bateu na trave para conseguir, para quase carregar mais uma vez, né? Ah, isso daí ele tava lutando pelo emprego dele, né? Seria a quarta derrota e um adversário na medida pra ele vencer, né? Que você falou de Dominique Cruz, vocês falaram, eu lembrei do saudoso Matt Mitrione, que deu aquela declaração, serei o Dominique Cruz dos pesados, né? E todo mundo viu onde ele chegou. Deveria Só ser se foi se quebrar, né? Deveria ser um crime o Matt Mitrione falar isso, que seria o Dominique Cruz dos pesados, né? Mas, felizmente, ele falou. E a luta principal, Calvin Kattar versus Dan Ige. Eu vou começar dessa vez pelo Aleph, que eu sei que ele é um fã incondicional do Calvin Kattar. Não é isso, Aleph? Eu gosto bastante do Kattar, cara. Acho que ele tem muita qualidade. E foi uma luta dura, cara. Eu achei que seria mais fácil, mas eu achei uma luta bem dura. Eu até pontuei o segundo round pro Ige, mas é aquilo, né? O Ige não conseguiu derrubar. Na trocação ele estava tomando um prejuízo. No quinto round ele quase foi nocauteado. Essa categoria tá muito boa. Sem dúvida, Alex. E nesse for do Kattar, dá pra você ver o copo cheio e o copo meio vazio, né? Porque no primeiro round, o Kattar ele terminou bem, dando a blitz no Ige, e o Ige sentiu. Achei que se ele tivesse continuado, se ele imprimisse o mesmo jogo no segundo round, talvez ele conseguisse o nocaute, né? Mas ele voltou no segundo round mais passivo e mais aberto, né? E acabou o Ige levando o segundo round na minha contagem, né? Mas só que a gente pode ver pelos dois lados. Ou o Kattar amadureceu e tá conseguindo levar uma luta de 5 rounds, foi o que ele fez, ou então ele foi passivo demais, né? Mas eu acho que isso aí pode ser amadurecimento mesmo, né? Que ele preferiu dosar mais o ritmo e ir cadenciando a luta, sabendo que o Ige é um cara duro, né? Vai que ele vai muito pra cima para definir, não consegue, e falta gás, né? Falta gás contra um cara que nem o Ige, que tem um jogo bom de queda de solo, né? Não é boa ideia, porque se defender queda com gás em dia é mais fácil do que cansado, né? O Kattar, e você, Ale? Pode falar. Só um minuto. O Kattar ele tem um box que vai dificultar para muita gente. Eu acho que um erro do Ige foi não ter visto a luta do Renato Moicano com o Kattar, porque o Renato Moicano levou a vitória à base de low kicks. Se ele tivesse apertado um pouco mais nesse ponto, talvez seria uma luta melhor para ele. Pode falar. Eu acho que quem deveria ter lutado essa luta seria o Edson Barbosa, não o Ige, porque para mim o Edson ganhou do Ige. Ah, sim, aquela luta ali foi do Edson mesmo. E se falando do boxe do Kattar, eu acho o boxe ele muito, muito bom mesmo, e o cara ele tem a noção de distância, time, e até às vezes de defesa, mas o problema que o Kattar vai ter no topo da categoria é que ele se abre muito na hora de atacar, né? E ele engoliu os golpes do Ige, né? Se fossem outros caras do topo da categoria, iriam capitalizar ali, né? Mas também tem tempo para corrigir isso, né? Mas você falou, uma boa estratégia contra o Kattar é você investir em low kick, né? Como ele é um cara que usa bastante o boxe, ele depende muito da movimentação, né?
E ele e o Ig nos primeiros rounds, até perto do fim, se dispôs a querer trocar com ele, né? E acabou levando um atraso e o Catar até passou com. Tirando o segundo round, passou até com sobra sobre ele. E você, Alex, o que achou dessa luta aí? Eu achei que o Catar se mostrou muito melhor tecnicamente em pé, ficou bem claro. O I teve suas chances, suas oportunidades, mas a qualidade técnica era visível. Realmente o Catar tem um boxe muito bonito. Ele demonstrou um bom gás. Eu achei que foi interessante ele fazer essa luta de 5 rounds para ele mesmo se testar. Eu já achava ele favorito. É igual o Aleph falou, o Edson Barbosa, para mim ele venceu também aquela luta. Essa luta aí, quando ela foi casada, era uma questão. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tá em um nível diferente já. Tá um nível diferente, Alex, uma coisa, tá um nível diferente e eu meio que achei esse casamento, só se for por falta de opção, né? Pra terem casado o Catar e o Dan Ig, né? Mas, tipo, um casamento meio que sem nexo, né? O sexto, o Catar que tá próximo do cinturão contra o 10º, que ganhou uma luta apertada, e o cara vai ganhar uma luta apertada, passa pelo Edson Barbosa que desceu de categoria, aí o cara ganha uma luta apertada e ganha uma luta principal de Fight Night, né? Só a não ser que seja falta de opção, né? Mas que nem um cara que eu queria ver contra o Catar nessa categoria, que é um strike, mas um strike totalmente diferente, é o Pantera, né? Mas infelizmente o Pantera vai acabar lutando com o Zabit, né? Mas quem sabe essa luta não pode acontecer no futuro. Pode continuar, Alex. Eu acredito ainda que o Catar vai mais à frente ainda nessa categoria. E o Ig, ele é um cara ali para ficar no entre o top 10 top 15 ali. Eu acho que ele tem um espaço ainda para evolução, mas por enquanto o nível aí é diferente. O Catar tá melhor, tá na frente. Realmente o Edson Barbosa seria muito legal se ele estivesse fazendo esse evento principal aí, agregaria muito mais. Eu também não entendo porque o UFC casou essa luta. Tem muitas questões também, pode ser pandemia, pode ser, tem toda uma questão aí por trás, né? Mas eu achei bom pro Catar, fez bom para ele, fez realmente 5 rounds aí, tá se preparando para chegar ao topo ali e alçar voos maiores. Eu acho que ele vai seguir bem em frente na categoria. E você, Lucas, vai acrescentar essa luta? Então, cara, eu gostei aí da luta, né? Eu achei uma boa aprovação aí pro Catar, para ele mostrar que tinha capacidade aí de manter uma luta de 5 rounds, né? Então, eu concordo aí com a Aleph. O ponto fraco do Catar a gente já conhece, aquela base muito aberta ali, aquela perna da frente muito exposta, né? Então, ele é um cara que tem esse defeito muito aos olhos, né? E o Dan Ige, eu também achei que ele ia explorar mais, né? Porque o Dan Ige é um cara que se for ver cada luta dele, né? Por mais que ele não seja um cara tão vistoso, tão talentoso, ele é muito esperto nas lutas, né? E eu não vi ele se aproveitando dessa brecha, né? Então, o Dan Ige, se tivesse utilizado os chutes para minar a movimentação do Catar, né? Ele poderia ter continuado o que ele estava fazendo no segundo round, né? Que é aquele bate-sai, né? Porém, eu vejo que a partir do terceiro, né, aquela movimentação que o Ig estava implantando cobra muito gás, né? E a gente viu uma queda de rendimento muito grande do Dan Ig, porque quando ele batia e saía, ele, como era menor, ele entrava no raio do Catar, minava 2, 3 golpes e saía fora. Né? O Catar não conseguia encontrar ele, né? Mas depois que perdeu a movimentação e começou a ficar plantado, e tu ficar plantado com um striker superior é pedir para acabar sendo nocauteado, né? Então o Ig acabou tomando muito golpe ali a partir do terceiro round, né? Principalmente no último mesmo, né? Que terminou ali ele já no chão levando ground and pound, né? Então ainda era capaz de ser nocauteado se tivesse mais um minuto e meio aí de luta, né? Então o Ig, para mim, essa luta com o sexto já era mais do que o teto dele, né? Para mim, o Ig ali, a posição dele ali, eu acho que é o teto dele ali, top 10,
talvez entrar ali em top 8, mas mais do que isso, é uma categoria com muitos talentos, né? Até os macacos velhos, né, por assim dizer, né, da categoria ainda são leões com dentes, né? Então, ele ali, se a sorte que saiu dois, né, que era o José Aldo e o próprio Edgar, né? Mas até os leões velhos ali têm as garras afiadas, né? Então, Qatar, mérito dele, né? Agora, uma luta que eu acho bem interessante de casar, né? É de um cara ali que está no top 5 e vem de 2 derrotas, né? Que é o Max Holloway, né? Outro striker de mão mesmo, né? Então, o Holloway não é um cara que usa muito as pernas, e o Qatar a mesma coisa, né? Então, imagina um casamento. O Holloway tem que recuperar essas 2 derrotas e todo o top 5 está casado, né? Então, Kattar é uma boa opção. O que vocês acham? Eu acharia bom, mas eu acho meio. Eu acho ruim porque o Roller é uma pica do caralho, né, mano? E aí, se colocar o Qatar no passo dele, aí o cara vai dar muito passos atrás e o Roller não vai ter um title shot tão cedo, né? Acharia melhor o Roller fazer uma passagem pelo peso leve, ver como é que se aclimata lá, ganhar uma carcaça e ver como seria ele no peso leve de fato, né? Não pegando a luta só uma luta pra fazer só uma luta como ele fez contra o Poirier. E você acharia uma boa ideia, Max Holloway versus Qatar ou Aleph? Ah, com certeza, né? Gostaria muito de ver essa luta, embora eu acho que o Max não vai fazer luta. Se ele for fazer luta, ele vai fazer super luta. Eu acho muito difícil ele aceitar um top 6, top 7 dessa categoria. Acho que um cara que nessa categoria, excluindo o Max Holloway, bom seria o Ortega, né? Que tá parado tem muitos anos aí, não luta. Poderia voltar a lutar se ele não for lutar com um zumbi coreano. Acho que vai sair com o zumbi coreano mesmo, porque eles estão se xingando, né? E o Chove no molho, né? O Ortega tem que parar de dar uma modelada também no Instagram e voltar à luta, né? E você, Alex, gostaria de Calvin Kattar versus Max Holloway? Eu acho que seria uma luta na medida. O Max Holloway acabou de perder pro Volkanovski, aí perdeu 2 lutas, cara. E ele vem lutando contra os tops aí já tem algum tempo, né? Contra os melhores da categoria. Eu acho que ele merece um respiro, precisa de um respiro. Aí vai depender muito da questão do que o Max pensa pro futuro dele, da vida dele. Ele foi foi campeão muito jovem, acho que ele tá com 28 anos, se eu não me engano. Isso. Ele tem um espaço aí ainda. Tem que ver a questão do corte de peso, se ele se sente bem, se ele não está se sentindo bem. Talvez se experimentar igual no peso leve que você falou. Analisar as categorias, porque ver as possibilidades, quem está no peso leve, quem está no peso pena, as condições que o Volkanovski é campeão, mas também é uma categoria muito competitiva. A qualquer momento alguém pode acontecer. Não que vai ser fácil, mas eu acredito muito no zumbi coreano, que talvez ele possa se tornar campeão dessa categoria. Tem outros nomes chegando aí que pode acontecer do Max ter uma nova oportunidade para o cinturão contra outro lutador e estudar bem as possibilidades. E ele é um grande lutador, cara. Ele tem a chance, ele vai ter o momento dele de novo ainda. Eu acredito que se ele não se tornar campeão, em algum momento ele deve sim disputar cinturão novamente. Se o Holloway ficar no peso pena, ele vai ter que pegar um desses caras que estão lá atrás, né? Ou o Qatar ou o Josh Emmett. Porque o Frank Edgar desceu, o Steve Smith derrota, e o Zabit vai lutar com o Pantera, e o Brian Ortega vai acabar, ele deve lutar com o zumbi coreano, né? Então o Holloway vai ficar sobrando, né? E pra quem tá atrás, se bater o Max Holloway é o bilhete premiado, né? Já vai pro title shot direto, né? Porque bater o número 1 da categoria é disputa de cinturão, né? Igual o Volkanovski. O Volkanovski bateu o Aldo e foi pro cinturão direto, né? Fala. Eu não vi questão de suspensão. Como é que o Max ficou de suspensão? Deve pegar acho que ele pegou 2 ou foi 3 meses, Alex. Não teve tantos anos na luta, né? O padrão. Deve ter pegado nesse período aí. E se ele quiser dar uma acelerada, se ele quiser continuar no peso pena e dar uma acelerada, pode voltar a lutar no fim do ano, né? Tanto quanto pode ser com
com o Qatar, né? Porque o Emmett rompeu os ligamentos do joelho, então vai dar uma demorada para ele voltar. Com o Qatar vai dar uma trocação franca, né? Vai ser bem interessante. O Qatar tem mais punch, mas o Holler tem aquele volume monstruoso, né? Eu fico meio assim, porque o Holland, ele vai, se ele continuar nessa categoria, vai ser o contender killer, né? Vai impedir muita gente de chegar no cinturão. Mas eu acharia interessante ele se dar uma subida no peso leve. Já pensaram a luta do Holland com o Tony Ferguson? Seria bem interessante, hein? Eu acho que... Disputa de orelha. Eu acho que o Tony Ferguson o Max Holloway é maior, cara. Então, é o Max Holloway com mais envergadura, sem aquele bracinho de T-Rex, né? A mesma altura, mas envergadura diferente. Fala, Alex. Eu acho que vai ser inevitável a subida do Max. Ele tá com 28 anos. Quando ele fizer os seus 30, se ele estiver lutando até lá, né? Eu acho que sim. Seus 30, 31 anos, o metabolismo desacelera, né, cara? E pra cortar peso, ele é um cara que já sofre muito pra cortar peso. Então, ele sofre bastante. E aquela lá do que ele lutar com o Khabib, o problema foi o corte de peso, né? Por isso que a Comissão Atlética não quis liberar ele pra lutar. Foi por causa do corte de peso, né? Então, que nem se falou, foi questão de tempo até ele subir, né? Isso, eu acho que ele não vai ficar nessa categoria muito tempo, não. Essa questão do corte de peso aí, a galera faz muita conversa fiada também, né? Porque o Romero falou na coletiva lá que ele nunca teve problema com corte de peso. Ainda bem que o campeão era a Adesanya e não era o Whittaker, né? Se fosse o Whittaker, talvez tivesse ficado calado, né? Mas o Adesanya desmentiu ele na mesma hora. Como não bateu? Você que falhou 2 vezes? O Romero... Não importa. O que importa é que o Tibau fazia para bater o peso. Porque se o Tibau conseguia bater aquele peso, é muita falta de esforço ou muita falta de suco, né? Para bater o peso, né? Mas aí naquela época ali você podia usar os artifícios, né? Não tinha usada, tinha isso, né? Nem exame agendado, não tinha exame surpresa, nem nada, né? 30 quilos em 2 semanas. Alguém tem algo mais a acrescentar desse Fight Night? Não, eu acho que é isso mesmo. Então, como os senhores ninguém lembrou dele, eu vou dar uma destacada aqui no Chimaev, que estreou no UFC no peso médio. E ele pegou um cara que não tem muita versatilidade no chão, mas o que ele fez com o cara é pra ficar de olho e esperar algo desse cara, hein? Dominou do começo ao fim. E ele não é aquele cara que só grampeia, lembrando os tempos de John Fish, né? E até mesmo o Usman, que foi bastante criticado na semana passada, né? Ele dominou o cara no chão e magoou bastante o adversário, o John Phillips, e o John Phillips saiu com a lataria variada. E esse cara aqui, esse Chimaev, é um cara para ficar de olho no peso médio, hein? O cara tem 1,88m e tem um jogo de queda, de wrestling bem forte e uma pressão, né? Lembra o Khabib também, né? Vai que surge o Khabibão aí no peso médio, né? Já tem um no meio médio, que é o Usman. Peso médio pode ter o seu agora para atrapalhar a vida de bastante strike aí, né? Alguém tem algo a acrescentar sobre o Chimaev? Não, eu achei ele muito bom, o cara tirou pra nada. Tu achou bom, mas não fala do cara, né, maluco? E aí? Mas com a surra do Carcassinha a gente tinha que focar no esquadrão brasileiro, né? Então... E o senhor tá devendo também as atualizações, hein? Porque esse podcast tá muito calmo, eu sei que o Alex não gosta do esquadrão brasileiro, e você, quando assiste o UFC, Lucas, fica com a bandeira do Brasil em volta do corpo. Tô sabendo. Então vamos abrir o quadro do esquadrão brasileiro, né? Deve estar, 27 a 24, aí, ó. Isso, o esquadrão brasileiro tá mais ou menos assim, mas sabem por quê? Fala, Lucas. Porque os lutadores ruins do Brasil ficaram no Brasil, né? Então, só os bons estavam fora, né? Agora com a Ilha da Luta, pode ver que vai virar. O esquadrão brasileiro vai acabar ficando negativo igual todo ano. Rapaz, tá aqui uma briga, já não basta o outro aí, o Alex, que fica criticando todo mundo. Quando não é um, é o outro, né? O outro tá controlado. O Lucas quis dizer que só um segundo. O Lucas quis dizer que aqui no Brasil, quem é do UFC e treina aqui no Brasil são todos ruins, é isso? Isso. Entendi, agora entendi. É assim, quando não repara não, mas quando o Alex foi medicado, o Lucas não toma medicação, né? Aí fica essa zona mesmo. O Aleph é team esquadrão brasileiro? Como? Tu é team esquadrão brasileiro? Não, cara, não. Tem uns 3 ou 4 daí que eu curto, mas o resto...
Porra, Lucas, você não viu falando que o cara você não viu o cara falando que o cara é fã do Catar? Você acha que alguém que é do Esquadrão Brasileiro vai torcer para um americano? Não pode. Isso é contra a regra do Esquadrão Brasileiro, torcer para americano. E agora a gente vai fazer a prévia do Fight Night Davidson Figueiredo versus Benavides, que tem o Benavides, né? Que tem um cinturão do peso galo em jogo, do peso mosca, peso mosca em jogo. O peso galo já tem campeão dele semana passada, né? Algum destaque do card preliminar, Alex? Cara, eu destaco o Joey Duff versus Joel Álvares. Eu achei que o Joey Duff tava falando do UFC já, faz um tempo que ele não luta, né? Tem mais de um ano, cara. Tem? Cara, o Joey Duff é muito conhecido por ter aplicado a primeira finalização no Conor McGregor, né? Tirou o seu. Pra viver a vida toda com isso, né? Cara, eu já assisti algumas lutas do Duff aí no UFC. Eu acho ele um bom lutador, cara. Ele tem um jogo de finalizações muito bom. Ele evoluiu na trocação, mas infelizmente ele não vem numa fase muito boa. Ele vem de 2 derrotas, foi nocauteado aí pelo James Vick e foi derrotado também pelo Mark Diakiese, que inclusive tá nesse, inclusive o Mark Diakiese tá nesse evento também. Cara, eu tô torcendo por ele. Ele vai enfrentar o Joel Álvares, que o apelido do cara é o Fenômeno, ou alguma coisa quer dizer, né? alguma coisa quer dizer. Ou não, né? Eu tava olhando o cartel dele, cara. Ele tem 16 vitórias, 2 por nocaute. Rapaz, eu não entendi, cara. Ele tem 14 finalizações, é isso mesmo? Aquela velha história, né? Contra quem e aonde, né? Mas tá no cartel do cara, Alex. Não, sim, verdade. Mas mesmo assim, cara, mesmo se for contra, né? Mesmo se for contra caras leigos, você fazer 14 finalizações é muita coisa, cara. Exatamente. Até você pode pegar caras de outros eventos com a idade dele, acho que ele tem 27 anos. Dificilmente você vai encontrar alguém fora do UFC que tem 14 finalizações com 27 anos. É muito improvável isso. Alguma coisa quer dizer sobre o cara, né? Mas, bom, eu espero aí, aguardo uma boa luta, espero um bom retorno aí do Joey Duff, que tem um tempo aí que tá afastado. Espero que seja uma luta boa e divertida pra gente assistir. Pena que não é peso pesado, né, Alex? Senão você gostaria mais, né? Não, com certeza, né? O Prochaska tá aí já ansioso pra voltar. Não, mas o Prochaska fez você dividir seu coraçãozinho pro meu pesado, né? Porque quem o senhor só admirava no meu pesado era só o John Jones, né? O rapaz incompreendido, né? Mas... E aí, Alex, tem algum destaque do card preliminar? Tenho sim, meu destaque é Brett Jones versus Montel Jackson. O Brett Jones, ele é um cara mediano, mas o Montel Jackson, ele vem de 4 vitórias seguidas, é um cara bem constante. A última derrota dele foi pro Rick Simon. Ele venceu o Keller, deu uma surra no nosso saudoso Felipe Cabocão aí. E ele é um cara que eu acho que vai ter futuro, cara. Eu acho que vai ser uma boa luta para ele, o Brett Jones. Tá vindo de uma vitória seguida, mas já lutou com o pessoal lá de cima, lutou com o Moyes, com o Sterling, perdeu. Então acho que é uma luta na medida para ele. Ah, sim, bom destaque, Alex. E você, Lucas, tem algum? Olha, eu ia falar do Davi Ramos, mas a gente já sabe como é que é as lutas dele, que ou ele morre no gás ou ele vence, né? Então eu vou deixar isso aí pro Catijo falar, se quiser destacar o Davi Ramos, e vou eu ia falar do Joey Duff, mas o Alex já falou, eu vou subir depois pro card principal. Então deixa o Davi Ramos, porque eu tenho uma luta aí que passou despercebida. Esquadrão brasileiro, cara. Esquadrão brasileiro. Não, mas é Esquadrão Brasileiro. A gente vai ter a estreia do Carlos Felipe com o apelido Boi. A gente vai estar iniciando os trabalhos. O Carlos Felipe Boi, que vai enfrentar o Sergei Spivak, conhecido como o cara que finalizou o Tuivasa, né, na última rodada dele, né? Então... Você não critica não, porque é peso pesado, hein? O Alex já tem o coração do Alex, é peso pesado, então
Já tô de olho nesse boi aí, ó. E esse boi aí, ô Lucas, você tirou ele de destaque, ele era contratado do UFC. Era pra ele ter estreado em 2017, né? Mas caiu no exame antidoping, né? Aí pegou 3 anos de suspensão e tá voltando agora, né? Então, E preferiu não ele... assinar contra evento, né? E perder pro São Esquivar. meus irmãos de peso, né, cara? Pode falar. Né? Perder pro Esquivar pode demitir. O cara é muito ruim, cara. Ó, tem outro aí, Alex, só que não gosta de peso pesado. Rapaz, é brincadeira, né? Deixa esse cara comigo. Mas vamos partir pro card principal agora do próximo do UFC, do próximo Fight Night. E a primeira luta do card principal é do Pantoja versus o Askar Askarov, né? E o Pantoja que tá de olho na luta principal, porque se o Davidson der um mole no corte de peso, né? O Pantoja é o substituto oficial. O que você espera dessa luta aí, Alex? Cara, é lógico que o Pantoja não vai desejar mal pra ninguém, mas ele não acharia nada ruim essas disputas de cinturão cair na mão dele, né? Ah, sim. Quando te oferece a disputa pelo cinturão, você não pergunta nem por quê, nem qual motivo, só pergunta quando e onde, né? Exatamente, cara. Cara, eu acho o Pantoja um lutador muito bom, cara. Ele tem uma boa trocação, ele tem várias finalizações aí na carreira. Eu acho ele um cara completo. Inclusive, eu achava que ele fosse vencer o Figueiredo. O Figueiredo foi lá e bateu ele, sinceramente. Mas é isso aí. Vai ter uma luta aí, uma luta difícil contra o Askar Askarov. Esse cara tem uma mão pesada, uma boa trocação, um ground pound forte, tem boas quedas, está invicto na carreira com 11 vitórias e um empate. Tem 7 finalizações na carreira e 3 nocautes. Cara, ele parece um cara de pressão que gosta de bater forte. Eu acho que vai dar uma boa luta com o Pantoja. Eu considero o Pantoja favorito, mas porém não vai ser uma luta fácil. Tem que entrar ligado aí na luta. Eu acho que vai ser uma luta bem divertida aí pra gente acompanhar. Ah, sim, e você falou do Askarov, Alex, na antepenúltima ele empatou com o Brandon Moreno, né? Que é um cara que tá nas cabeças agora da categoria, né? E você, Alex, quer algo mais acrescentar essa luta? Não, acho que, como o Alex falou, acho que o Pantoja é favorito. O Askarov, ele é bom, mas a maior valência dele, que é a luta agarrada, o Pantoja também é excelente, entendeu? Ele tem 7 vitórias por finalização, empatou com o Moreno, que o Pantoja venceu. Então Isso. acho que o Pantoja é favorito. Ele só perdeu pro Davidson, né, naquela guerra que foi a luta dele foi luta da noite. E é isso aí. Isso, e o Alex que critica os levinhos, eu quero ver um peso pesado proporcionar aquele espetáculo que o Pantoja e o Davidson proporcionou. Não responde não, Alex, não precisa não. E você, Lucas, algo mais a acrescentar? Eu acho uma luta boa aí pro Pantoja, né? É claro que ele preferia que o Davidson não batesse o peso, né? Porque, só complementando o que tu falou, né? Ele não precisa nem saber a hora e o lugar, né? Porque ele já tá lá, né? Então, para ele era a melhor disputa que poderia cair, ainda mais com o Benavice, né? Então, para ele, eu acho que a luta aí com o Askar Askarov, vai ser uma luta tranquila. Eu acho que o Pantoja é melhor trocador e tem o melhor jogo de chão, né? O Pantoja serviu mais para mostrar a recuperação que o Davidson teve, né? E mostra como o Davidson é diferenciado, né? Mas o Pantoja não é um lutador ruim, não. Ele é um lutador ali nas cabeças, já está há um tempo ali nas cabeças, né? Ele foi galgando o caminho dele desde a época do TUF, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele participou do mesmo TUF do Elliott, né? Então, teve agora nessa quarta-feira, né? E lutador bom, cara. Eu acho ele bem completo. Ele só não chegou lá porque simplesmente tinha na frente dele o Figueiredo, né? E fez uma ótima luta com o Figueiredo e eu espero nada diferente disso com o Askarov, né? E que também é um bom lutador. Chegou bem cotado, já chegou pegando um top, conseguiu aquele resultado, aquele empate, né? E agora galgou a vitória dele, mas eu acho que Pantoja é um passinho acima, né? E eu acho que vai ser uma boa luta aí de peso mosca, bem movimentada, né? Ah, sim, eu continuo com você, Lucas, porque a próxima luta vai dividir seu coraçãozinho, né? Que é
Duas brasileiras, a Ariane Lipski e a Luana Carolina, né? A Luana Dredd. Pra quem vai sua torcida nessa luta? Cara, eu vi a Luana Dredd no Contender Series, né? Quando lançou, né? Então, eu tenho um certo carinho ali por ela, né? Então, ela lutou no Contender Series, conseguiu ganhar aí da Pedrita, né? Que é outra das minhas preferidas, né? Então, acho Nossa que senhora. a, a Olha o hate. Lipski, eu vou torcer para Dredd, mas eu acho que a Lipski ela é um pouco melhor, ela é mais completa, né? Então a Dredd, eu acho a trocação dela ainda tem muito que evoluir, eu acho ela muito plantada, né? Mas a minha torcida é para ela. Eu tenho aquele carinho por ela, por ter visto ela no Contender, ter visto ela galgando a primeira vitória em cima da Pedrita, né? Mas se for para colocar, né, o dinheirinho, né? O dinheirinho é na Lipski, que ela é mais experiente, né? Ela é mais completa, né? Ela é melhor trocadora, né? E eu acho que a Dredd ela é muito paradona, muito plantadona, né? Já percebi uma coisa, né, Lucas? Você é que nem o Luciano Huck, né, maluco? Adora uma história triste, né? A pessoa tem uma história triste, você já abraça, né? Rapaz, Você gosta da história triste, né, maluco? A Pedrita, a Luana Dredd, né? E você, Alex? Eu vou perguntar, mas acho que provável você não vai ter algo pra falar dessa luta, né? Porque mulher e categoria leve, eu acho que não é muito do seu agrado, né? Mas tem algo pra complementar dessa luta? Eu tenho com certeza, cara. Essa Ah, luta aí, eu, profissional, hein? eu, eu torço. Eu torço pra mim ver a Ariane, cara. Eu só torço pra mim ver ela, só isso. Eu entendi a referência, entendi. E nessa Eu aí eu torço tô a- com, nessa aí já eu tá tô lá com você, curtindo o Alex. Instagram dela. Essa aí eu sou esquadrão brasileiro. E um desafio, quem for lá na próxima foto da Ariane, talvez tenha curtido do Alex lá. Com certeza. Em várias ainda. Ah, Cara, mas Eu já falei, que nem eu falei no podcast passado, quem quer trabalhar como modelo, eu já falei, entre em contato com o Alex, que o Alex ele agencia modelos pelo Instagram, né? Mas continua, Alex. tem vários contatos lá. É, Cara, a Ariane, ela entrou no UFC com uma certa hype. Infelizmente, ela sofreu duas derrotas aí. Conseguiu se recuperar na última luta, conseguiu uma vitória. Eu vejo ela precisando se reafirmar como uma lutadora melhor, cara. Eu acho que ela pode oferecer sim um pouco mais. É igual o Lucas falou, eu vejo ela mais experiente do que a Dredd. Vejo a Ariane com leve favoritismo, mas não pode dar espaço, não pode vacilar também. Vai ser uma luta mais na trocação. As meninas vão cair pra porrada, é isso aí que a gente espera. Pode até ser uma luta divertida, vamos ver aí. E que a Dredd não machuque muito o rostinho da Ariane, porque senão magoa a gente, né? Ah, sim. Aí não dá pra postar foto no Instagram e você lá curte, né, Alex? Então, Alex, não pode mais acabar a categoria mosca feminina, né? Não, a Ariane pode rodar várias categorias aí, cara. Não precisa ficar no mosca. E você, Alex, quer acrescentar dessa luta? Cara, eu vou palpitar na Ariane, mas por falta de conhecimento sobre a Luana. Eu vi, acho que uma luta dela só, que foi contra a Pedrita. Eu acho que a Pedrita não serve muito de parâmetro, né? Porque. Ih, arrumou treta com o Lucas agora. Vamos Ah, continuar. não quero mais, não quero Deixa mais. o cara falar, Lucas. Continua, Arif. E eu acho que a Lipski, ela é um bom valor. Apesar das derrotas dela, se eu não me engano, ela perdeu para a Calderwood, Isso, a Joanne. Acho que ela é mais lutadora. concordo com você, Arif. E na próxima luta, Mark Jaquiez vs Rafael Fiziev. E você tem algo a falar dessa luta, Arif? Mark Jaquiz versus Rafael Fiziev. Fiziev. Mark Jaquiz versus Rafael. Cara, eu acho que o Jaquiz é favorito, mas esse Fiziev é perigoso, mano. Ele tem 71% das vitórias dele por nocaute. Não é muito, é 5. Mas Mas é um número, né, Arif? ele é um moleque novo.
O Jaques vem de vitória sobre o Vanata, né? Que é um bom trocador. Eu acho que ele é favorito para essa luta. Os dois são versados no strike, né? Acho que essa luta vai ser divertida, né? Vai ser uma trocação boa de se ver. E você, Alex, sabe qual que será essa luta? Cara, o Mark Diakiese, ele tem uma trocação diferente, bem legal. O que não agrada muito ele é o cabelo dele, mas fora isso aí é tranquilo. Cara, eu acho que vai ser uma luta divertida, bastante trocação. Esse Rafael Fizier, eu não sei como esses caras de outros países conseguem colocar o nome brasileiro assim, mas tudo bem. Ele demonstrou, cara, ele tem uma boa trocação, um cara que bate pesado. Inclusive, a gente estava conversando até sobre ele ainda, né, João? Isso. Eu não... Antes de entrar aqui no cast, é a questão aí de se os highlights dele realmente é aquilo mesmo. Se for aquilo mesmo, cara, vai ser uma ótima luta de trocação aí. O cara bate pesado, o Diakiese tem alguns golpes diferentes. Inclusive o Diakiese, cara, eu esperava mais. Eu torço por ele, eu gosto do estilo dele. Ele me surpreendeu. Eu achei que ele ia ser derrotado pelo Vanata. Ele conseguiu vencer o Vanata. Foi uma boa luta, conseguiu vencer o Vanata na pontuação. Eu acho que foi na pontuação mesmo. Eu esperava um pouquinho mais dele. Eu espero ainda que ele chegue um pouco mais longe na categoria. Eu acho que vai ser uma luta pipoca e divertida aí pra gente assistir, cara. Também acho, Alex. E você, Lucas, algo a acrescentar? Cara, essa é aquela luta que pode ser a luta da noite, né? Dois trocadores que são criativos pra caramba, né? E principalmente o Diakiese, né? Esse cara aí, ele tava com um hype muito, muito alto aí quando entrou no UFC, acabou amargando umas derrotas aí. E agora ele recuperou, né? É um trocador nato, vai encontrar um outro cara, que é esse Rafael Fiziev, né? Que, pelo que a gente pôde acompanhar, é muito visceral, né? Bate muito pesado, então é a famosa, como falou, luta pipoca, né? Laicar, e que a gente tem quase certeza que não vai chegar no final, né? Então, eu acredito que o Jackass ele é mais experiente, né? E o Rafael, por ter ainda tem poucas lutas e veio de eventos muito, muito pontuais, apesar de já ter conseguido uma vitória aí no Ultimate, eu acredito que acaba dando o Jackass, né? Mas não me surpreenderia se o Jackass acabasse amargurando mais uma derrota aí, né? Não é impossível, né? Que ele dá muita bobeira e apesar de ser muito vistoso, ele dá muita brecha, né? Principalmente se agarra a ele, né? Coisa que não vai acontecer aqui, né? Mas esse jeito dele de dar muito chute rodado, dar aquele soco na boca do estômago, ele fica muito aberto, né, contra golpe, né? Mas se der tudo certo aí, se a gente analisar, né, por cada lutador e não acontecer nada muito estranho na luta ali, tá tudo para acontecer um nocaute aí do Jackass. Eita, maluco, tu voltou on fire, hein? Uma lutinha dessa aí, você falou quase meia hora, Lucas. Mas fazer o que, né? Mas essa luta tem aquela luta máxima, né? Que dois caras bons numa área podem acabar se anulando e um deles que for melhor no chão leva vantagem sobre o outro, né? Na luta seguinte, o Kelvin Safadão Gaston versus Jack Hermansson. E a coisa que eu já desisti, não penso mais em ver isso, é o Kelvin Gaston de meio médio, né? Porque esse gordo safado não vai querer cortar peso nunca mais, né? Tá ficando mais velho e não desceu pro meio médio ainda, então ele vai continuar no peso médio e não tem mais esperança de um dia ver ele dando trabalho pra galera do meio médio, né? E você vai acrescentar essa luta, Arif? Ah, tem sim. Essa luta, pra mim, vai ser a luta da noite. Eu acredito no Kelvin Gastelum. A atuação dele me decepcionou um pouco. Eu achei que ele ia vencer o Tio, mas ele fez uma luta mais parada ali, né? Não atacou tanto. Ele veio temeroso, né? Depois da guerra com a Adesanya. O Hermansson perdeu pro Cannonier, mas é um bom valor ainda. Antes disso, ele estava vindo de 4 vitórias seguidas. Tinha vencido o Jacaré. Eu acho que essa luta vai ser uma luta muito boa. Tô muito ansioso para ver essa luta. E você falou sobre o Gastelum não voltar
meu médio, ele tava essa semana fazendo sparring com o Fabrício Verdun, vocês viram? Churrasco, né? Essa semana eu não vi, Aleph, mas que nem eu comentei no nosso grupo lá do WhatsApp, né, que você participa, que o Gerson foi na casa do Verdun e ele tava parecendo peso pesado e o Verdun mais parecido com peso médio ou meio pesado, né? Porque o Gaston tava enorme e para ver porque ele não bate o peso, que ele já chegou na casa do Verdun pedindo churrasco, né? Então, ele não é um cara chegado na dieta não, né? E sempre lutou com aquela pochetinha de gordura de lado. E você, Alex? Quer algo falar dessa luta? Cara, eu acredito que vai depender muito da postura do Kelvin Gastelum, que na última luta contra o Tio, ele realmente decepcionou. Eu não vejo que foi só uma questão de postura do Gastelum. Eu acredito que ele sentiu alguma coisa fisicamente, ou teve problema até mesmo para bater o peso médio. Exatamente isso. Eu vejo essa luta aí vai depender muito da postura dele, da qualidade do corte de peso dele, que vem demonstrando que não tem muita. Aquele Gastelum que lutou o cinturão contra o Adesanya, na minha opinião, passaria tranquilamente pelo Jack Hermansson por nocaute, talvez até no primeiro round, segundo round, que o Gastelum, o nível que ele estava apresentando é um nível de um top 5 tranquilo, mas ele deu uma decaída aí na luta contra o Darren Till, decepcionou bastante. Vamos ver como ele vai voltar aí nessa luta contra o Jack Hermansson. Cara, e o Hermansson, eu acho ele um cara muito bom. Ele tem uma boa trocação, boas finalizações. Foi nocauteado aí pelo Cannonier na última luta, mas eu ainda assim estava vendo a vantagem dele, é porque o Cannonier bate pesado, ele tem tanta força quanto eu ainda, né? Mas aí... E o Cannonier que já lutou de peso pesado também, né? Balofo, mas lutou, né? Da categoria que ele vem, já demonstra o poder dele, né? Da categoria do peso pesado. Cara, e o Jack Hermansson, eu vejo ele um cara bem técnico. Eu acredito sim que ele ainda pode chegar no top 5. Talvez. Não tô concretizando nada. Pode chegar numa disputa de cinturão, porque eu também não tô vendo uma categoria com tantos nomes assim. O Cannonier tem um tempo que tá parado. O Robert Whittaker, às vezes demora a voltar. Eu não vejo a categoria com tantas opções também, por isso eu acredito. Agora vai dar uma movimentada aqui. O Whittaker tá com luta marcada com o Tio, né? Pro mês de agosto agora. Não, pro Sim, próximo fim de semana já é ele já é a luta dele contra o Tio, né? Conclui, Alex. Na verdade, o que acontece nessa categoria é que eu acho ela muito parada, cara. Esses caras não botam os caras muito pra lutar. Por incrível que pareça, o cara mais ativo, que é meio atípico, né, no UFC, é o campeão, né? O campeão luta menos, mas nessa categoria, o Adesanya é o cara que tem mais luta na categoria, né? O Shabazz, por exemplo, uma luta que ia movimentar, né? O Shabazz versus Bronson também tá empacada, não sai gente nenhuma essa luta. Pois é, essa categoria anda parada, cara, e ele devia dar uma movimentada até que fim marcaram essas lutas aí. Eu coloco um favoritismo de 60-40 pro Gastelum. Acho que tomara que seja uma luta boa, que ele volte melhor pra luta ser mais movimentada, né? Sem dúvida, Alex. E você, Lucas? Algo acrescentar dessa luta? Cara, essa luta aí, basicamente, quem vai ditar vai ser a forma que o Gaston vai voltar, né? Então, se aparecer aquele Gaston apático, fora de forma, por incrível que pareça, como ele estava ali com o Tio, eu acho que ele vai acabar amargurando uma derrota por Hermansson, porque aquele Kelvin Gaston ali não mostra a qualidade que ele estava contra o Michael Bisping, contra o Adesanya, né? Não está demonstrando a qualidade dele, né? Então eu espero que ele tenha ajustado pelo menos um pouco o corte de peso, porque por mais que ele seja um cara da categoria de baixo, ele estava desempenhando muito bem nessa categoria. Porém, o que acontece? Não bate o peso, tem dificuldade para bater peso e está perdendo velocidade, né? Então, coisa que ele tinha como um diferencial,
ele acabou perdendo ali com o Tio, né? Ele deu uma luta mais dura para Adesanya e na luta seguinte ele estava apático, né? Então eu espero que ele volte bem, que ele mostre o potencial dele, que na verdade seria na categoria de baixo, né? Mas se ele aparecer como estava lutando com a Adesanya, para mim ele ganha do Hermanson tranquilo, sem muita dificuldade. Porque o Hermanson é um lutador bom, mas eu ainda acredito que quando ele encontra um cara que bate muito pesado, ele acaba acusando e não consegue aguentar o tranco, né? Quando ele apanha, ele não sabe administrar, né? Então, basicamente isso. Quando como você falou, ele sentiu com o Cannonier, meio que ele entrou em modo desespero, não conseguiu lidar com aquilo, né? E acabou sendo nocauteado. E mesmo com aquela atuação do Gerson contra o Tio, foi a pior carreira dele, até mesmo quando ele era um cara unidimensional, que só tinha jogo de chão antes de treinar com o Rafael Cordeiro, né? Mas mesmo assim, se ele já viu do que ele é capaz, né, contra o Adesanya e outras lutas, eu ainda vou dar o favoritismo pro Gerson, né, porque eu acho que na trocação ele ainda é melhor que o Hermanson, e aquela combinação que ele faz, que ele finta com jab e entra com direto por cima, já sabem que ele vai fazer, mas pega muita gente, né, pela agilidade que ele tem e por ele ser menorzinho e conseguir ser mais rápido, né. E também o Gerson, o único cara que lutou com ele no peso médio não levou knockdown, porque ele também não fez praticamente nada na luta, foi o Tio, né. Mas todos os outros adversários dele, ele levou knockdown, né. O Hermanson poderia recorrer o jogo de solo, mas eu acho que até nesse quesito aí o Gerson ainda é melhor, né. Tomara que ele volte o caminho das vitórias e dê uma movimentada na categoria, porque eu acho que para a Elite, eu acho que o Gerson daria mais trabalho e tem mais jogo e potencial de campeão do que o Hermanson, né? O Hermanson, eu não vejo aquele algo a mais nele, que geralmente o cara que é campeão consegue ter, né? Aquele brilho, não vejo isso no Hermanson, né? E o Gerson, mesmo na adversidade, ele conseguiu segurar a bronca e fazer aquela guerra com a Adesanya de 5 rounds, né? Alguém tem algo mais a acrescentar? Eu acho que o Hermanson, ele é um lutador tecnicamente assim parecido até com o Rivera, que é um lutador nota 8 em todas as habilidades, mas não tem nenhuma habilidade 10, entendeu? Isso. Ele é um porteiro da divisão. Foto do Hermanson, ele tem cara mesmo de cara que não tá no top 5, né? Aquele cara genérico do top 10, né? O Hermanson. Ele ganhou do Jacaré, mas eu ainda acho que se o Jacaré tivesse sido mais pragmático, teria vencido ele, né? Mas ali o Jacaré foi querer trocar mãos com ele e a diferença de velocidade estava grande, o Jacaré acabou engolindo muita coisa e quando foi tentar algo a mais no terceiro round não conseguiu porque estava muito machucado já, né? Mas passando para a luta principal desse Fight Night, que vai deixar, se o Figueiredo ganhar, vai deixar os brasileiros em polvorosas, né? Um cinturão masculino, inclusive o Lucas, que falou que já preparou até uma pequena festa no apartamento dele, né? E vai fantasiar a filhinha. Isso, falou que vai fantasiar a filhinha dele de Gold of War, vai fazer uma faixinha vermelha no cabelo dela para homenagear o Davidson. E alguém tá achando que essa luta não é favorável pro Davidson? Acho que vai ter um resultado diferente da outra luta? Só a mídia especializada, né? Que tá querendo ficar em cima do muro, né? Eu acho que o Davidson é favorito, né, amplamente favorito, mas ele tem que entrar mais ligado, né? E dessa vez também ele vai se desgastar, né? Porque da outra vez ele não foi até o fim do corte de peso. E esse foi um dos motivos de eu ter colocado ele como vencedor no meu outro palpite, né? E dessa vez o Benavidez já sentiu o peso da mão dele, já sentiu o drama. Ele vai vir mais pragmático possível, né? Mas conhecendo o histórico do Benavidez em disputa de cinturão, e sendo que ele já perdeu a outra luta, não tem como dar favoritismo pro Davidson, né? E você vai acrescentar dessa luta, Aleph? Cara, eu acho que o Davidson só perde essa luta se ele subestimar. Não bateu o peso. Eu também. Pode continuar, Aleph. Pode continuar, Aleph. Eu acho que o peso ele vai bater. Eu acho que ele só perde essa luta se ele subestimar demais o Benavidez. Essa luta tá praticamente ganha. Eu acho que a maior batalha dele é contra a balança. Também acho, Aleph. Se ele subestimar o Benavidez e achar que vai ser... Na outra luta o Benavidez não teve nada pra mostrar contra ele e até de certa forma foi fácil, né? Mas se ele subestimar e achar que o Benavidez vai vir com aquela mesma postura, o Benavidez não vai vir, né? Ele vai vir o mais pragmático possível para conseguir
driblar o Davidson nos primeiros rounds, pro Davidson acabar ou fazer aquele jogo, um jogo de grade ou alguma coisa, pro Davidson perder a potência nos golpes, né? E ele conseguir capitalizar depois que o Davidson cansar, né? O Benavides tem um gás infinito. E Pode falar. Eu não acho que o Davidson vai fazer isso. Ele é um lutador que é muito pragmático, né? E ainda mais sendo agenciado pelo Valide, que é o cara que bota pressão no cara ali. Então acho que ele vai lutar bem, vai nocautear o Davidson de novo. Ou o Davidson, o Benavides. Eu também acho que vai dar Davidson também, né? Só não pode cair na armadilha de achar que vai ser que nem a primeira luta, né? Ou talvez a gente esteja enganado e eles entrem lá e a primeira mão do Davidson que entrar, o Benavides desaba e acaba tudo, né? Eu acho que a luta nem deveria ser refeita. Eu acho que deveria passar para o próximo contender, que no caso é o Moreno, né? Acho que seria uma luta muito divertida. Eu também concordo com você, Warf. Não vi muito nexo no Benavides, mas eu acho que é mais por ele ser um cara querido do público americano e ter um nome na categoria, né? Mas fora isso, eu também concordo com você. Acho que deveria ser o Moreno mesmo, ou até outro contender, né? E você, Alex, sabe acrescentar essa luta? Eu vou acrescentar, mas antes quero falar uma coisa. Cara, ô Dan White, ou você acaba com essa briga de Beyblade aí, você acaba com esse negócio aí, você promove isso aí, cara. Porque é brincadeira. Semana passada o José Aldo lutou, eu só falava de Aldo. Era pra ser o José Aldo, era falando bem ou falando mal. Tava falando do Aldo. Vai ganhar, vai vencer, segundo cinturão. Pô, a disputa de cinturão peso mosca tá uma mosca mesmo, que ninguém tá falando nada. Vai disputar o Figueiredo. Quem é Figueiredo? Vai disputar cinturão? Pô, o Dan White tem que descer. Não vou falar o que eu ia falar, que ia ser feio. Você não fala que é podcast de família, rapaz. Ao respeito. Não, pá, o Dan White tem que saber o que ele quer da vida. Ou vai promover os caras, o Figueiredo é destruidor, é o deus da guerra, o Benavides. Cara, ou fica aí nesse chove no molha, tem que ver. Vai querer peso música mesmo, vai contratar os caras, uns caras bons, enche essa categoria ou acaba com essa de uma vez. Acabou com o ataque de pelanca que você teve aí? Pronto, passou, né? Não, agora vou falar da luta. Falar da luta. Continua. Tá muito, aqui, o Figueiredo tá muito lindo, tá muito bonito. O Figueiredo matou, destruiu, tá tudo maravilhoso, poderoso, beleza. Tá, vamos falar a verdade agora, que ninguém tá falando a verdade aqui. Primeiro lugar, o Figueiredo não bateu o peso na primeira luta. E já não merecia nem disputar o cinturão por causa disso. Segundo lugar, na hora da luta tava pesando uma roupa a mais que o Benavides. Cara, a questão, o Figueiredo é um lutador muito forte, não bateu peso, querendo ou não, isso ajudou ele. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer, foi e nocauteou o Benavides. Cara, todo mundo, o Figueiredo é favorito? É favorito. Pode chegar lá e nocautear? Primeiro golpe? Pode, ele tem todas as qualidades para fazer isso, só que, cara, é questão da pachecagem. Mas vai matar, vai destruir, vai moer, vai... O Daniel Cormier discorda disso aí, que na segunda luta vence. Ele não concorda muito com isso daí. Outros lutadores também não concordam muito, não. Tem que ver isso aí. Luta é luta. Pode chegar, pode nocautear, pode chegar, pode perder, pode acontecer de tudo. Porque todo mundo canta vitória. Eu acredito que o Figueiredo vai vencer essa luta, mas não sei se vai ser essa sopa aí que tá todo mundo pensando. Porque o Benavides vai vir pragmático, vai vir tentando controlar mais as ações. Eu acho que essa luta aí vai durar. Eu tô achando que essa luta vai durar um pouquinho mais que a primeira. Porque, em primeiro lugar, o Figueiredo, ele tem que bater esse peso aí, né, cara? Não dá pra. Ou senão ele sobe e desempata esse negócio aí, ou ele vai ficar no peso mosca e bater no peso. E a questão do Benavides, que todo mundo fica falando. Cara, o Benavides, as outras derrotas que ele sofreu, tudo bem. Você pode chamar de Benavides, mas chamar ele de Benavides porque ele perdeu pro Figueiredo, eu não vejo nexo nenhum. Porque isso aí tinha que valer cinturão pro Figueiredo, para chamar ele de Benavides do Figueiredo. Eu penso isso. Deu uma direitinha pra mim, né, maluco? Dá uma segurada aí, vai.
E você, Lucas, depois desse ataque de pelanca aí do Alex, descontrolou, sem medicação, o que é que você tem pra falar dessa luta aí? Mas só uma coisa pra complementar que você Olha, falou, o problema foi que o Dana White mandou um monte de peso mosco embora, né? Achando que ia acabar com a categoria, aí o Cejudo foi lá, bateu o DJ e aí ressurgiu o peso mosca, né? Mas conclui, Lucas. Se quiser atacar o Alex, também então, pode. não vou atacar meu colega de trabalho. Ele só deixando claro que eu não chamo de Benavice, né? Eu chamo ele de Benavasco, né? Porque eu nunca vi um cara para tanto bater na trave e não conseguir. Até quando só valia cinturão para ele não conseguiu, né? O Benavasco. Mas é aquilo, né? O Benavides, eu não acho que ele é a galinha morta que estão pintando, mas também a primeira luta mostrou muita coisa que vai acontecer novamente nessa luta, né? Porque começou com o Figueiredo já anulando qualquer possibilidade de entrada de queda, né? Porque nos primeiros segundos o Figueiredo derrubou o Benavides, quase finalizou ele, fez uma transição, quase finalizou de novo, e o Benavides, depois daqueles primeiros segundos, não vi jogo de queda, esqueceu o wrestler porque ele viu que qualquer tentativa ele ia ser anulado, né? Aquela questão de jogo de força mesmo, né? Então, por mais que o Benavides tenha todo aquele histórico, ele sentiu a força do Figueiredo no chão e não quis se arriscar. Na luta, a gente viu que ele acertava 3 golpes para cada um do Figueiredo, mas novamente a diferença de força era tão grande que o Figueiredo não sentia nenhum golpe do Benavides e cada golpe que o Figueiredo encaixava ali, o Benavides fazia uma careta, né? Então já vimos outro parâmetro. No chão, o Benavides não conseguiu nada. Na trocação, estava tomando. Por mais que tivesse com volume maior, ele não estava arranjando nada, estava sentindo muito, né? Então, eu vejo que essa luta aí tá tudo para acontecer mais um nocaute, porque o Benavides já sentiu a mão do Figueiredo e o Benavides não é o típico lutador que vai conseguir fazer jogo de distância com o Figueiredo, vai conseguir minar ele, até porque ele é muito menor e o Figueiredo é um cara grande para a categoria, um cara que seria um peso galo natural, não seria dos menores, né? Então, se ele conseguir bater o peso, cara, para mim tá tudo para vir cinturão pro Brasil. E ainda complemento mais pelo desenrolar da história, parece que vai ser o único cinturão pro Brasil, né? Então, não desejo isso, né? Mas precisa tirar essa urucubaca aí do cinturão masculino no Brasil, né? Então, eu acredito que o Figueiredo é favorito em 60-40, porque eu não acho o Benavides essa mosca morta, mas pelo que eu vi na luta anterior, o Benavides ele não tem jogo para bater o Figueiredo, ele não tem tamanho para fazer um jogo de distância, por mais que ele tenha gás, como é que ele vai fazer um jogo de gás entrando e saindo? Ele não vai conseguir manter isso tomando o punch do Figueiredo, né? Então, se fosse o contrário, e ele ficasse na distância cansando o Figueiredo, é uma coisa, mas ele vai ter que entrar para o infight, e entrando para o infight com um cara maior que bate mais pesado é complicado, né? E falando aí, concordando com o Alex, está na hora do UFC decidir também, né? Se promove ou não essa categoria. O Figueiredo é um campeão que poderia chamar atenção na categoria peso mosca, porque é um cara que arranja nocaute na maioria das lutas numa categoria onde quase não tem nocaute, né? Então, é um cara que tem jogo de chão, tem uma boa trocação, né? Então, tá na hora do UFC se decidir, não é? Ô Lucas, eu vou falar uma coisa. Sabendo do gosto do público médio para esporte de combate, a única forma de um peso mosca, da categoria do peso mosca, chamar bastante atenção, que nem as demais, ou até as mais pesadas, seria se os caras lutassem com espada ou com serra elétrica, porque de outro jeito não atrai muito o público. Porque os caras, a galera gosta mais dos brutamontes, né? Vídeo Alex. O Alex adora um grandalhão se batendo, né? Mas Ô, João, só para complementar, se o Bellator constrói um lutador que nem o Page só com highlight, é só o UFC só exibir os nocaute do Davidson, né? Ele começa a defender da nocaute em todo mundo, ó, o pessoal vai ver, o público médio, pô, esse campeão aí só dá show, ó, quem sabe aí consegue vender, né? Vai ver, mas quando falaram que a categoria peso mosca, tipo, não
não atrai, né, mano? Porque os caras são pequenos demais, né? Que nem eu falei, tem que entrar pra lutar com as espadas ou se eles lutarem com serra elétrica, né? Decepando membros. Ou filma de baixo pra cima, parecer que eles são grandes, né? Tem que mudar o ângulo, né? Pra fazer os caras ficarem grandes. Pega um arco pequenininho. Tem algo mais a acrescentar, Alex? Tem sim. Eu queria puxar sobre o que o Lucas estava falando. Eu acho que o fato da categoria ser morta, ela era morta até então, refletia o campeão que tinha, né? Que era o DJ, que era um cara que tecnicamente era deslumbrante, mas não era aquele cara visceral, pegador. Então as pessoas meio que estavam nem aí para a categoria, entendeu? Eu acho que com um campeão mais visceral, se eu fosse ele, eu desafiaria o peso de cima, se caso ele vencesse. Eu acho que a categoria pode crescer, sim. E se vocês repararem, os pesos moscas que subiram pro Galo, a maioria, quer dizer, eu só recordo de 2 se manteram relevantes, que foi o John Dodson e o John Lineker, né? John Lineker, se não me engano, chegou a top 5 no peso Galo. Chegou, ele fez até o Title Eliminator contra o TJ, né? E ele acabou perdendo. Mas ele fez o Title Eliminator, né? E sobre a luta do Davidson, eu discordo um pouquinho do Alex. Eu acho que o Davidson só não, perde... pode discordar totalmente mesmo, Alex. Não se preocupa, não. Eu acho que o Davidson só perde essa luta se ele entrar na pegada que o Rock Hold entrou contra o Bisping. Eu acho que pro Benavidez vai ser pior, porque eu acho que vai ser o medo da derrota vai impedir ele de lutar como ele lutaria normalmente, entendeu? Eu acho, Aleph, que nunca mais a gente vai ver um cara entrar tão escroto e displicente no Rock Hold na disputa de cinturão, porque aquela ali foi a pior de todas. Fim de mais uma edição do podcast End Steel. Se despede da galera, Alex Venenoso. Valeu, galera. A gente falou sobre esse bom evento aí que tá por vir. Galera, vamos dar uma moral pro Figueiredo aí, porque tá fraca aí, tem que fazer uma propaganda, aparecer, ou aparece ou desaparece. Tem que escolher um dos dois, cara. Vamos ver aí esse evento aí que promete algumas boas lutas. Tem o Joey Duff que tá voltando, tem o Gastelum que pode voltar a vencer, daquelas demonstrações de boa luta que ele pode fazer. Tem um Pantoja, tem ótimas lutas aí, e essa luta principal ainda pode mudar, não é 100% também não certa não, vamos ver. Tem uma asa negra mesmo, hein, maluco? Tem que colocar uma urucubaca em cima, hein? Se despede da galera. Foi um prazer contar com sua presença aqui também com a gente. Boa noite aí, galera que tá escutando o podcast. Eu só tenho a agradecer aqui ao Lucas, ao João, ao Alex aí que me convidaram aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tá vendo como o cara é educado? Tá vendo, Alex? Você, Lucas, você quer aprender com ele. Como se despede, como começa. Ó. Educação do começo ao fim. Diferente de vocês dois, né? Isso. E você agora, se despede da galera, Lucas. Então, depois desse puxão de orelha, né? Então vou agradecer o Aleph a participação, né? É uma honra ter aí você no podcast e todo mundo que está participando sempre está ouvindo o nosso podcast. Então a gente está limbado aqui, é uma opinião aqui reveladora de resultados, né? Então a gente quase não erra, a não ser quando a gente erra, né? Então fico bem feliz aí pela participação do Aleph e pessoal, para os nossos ouvintes, eu tô com o Alex, dá uma forcinha aí pro Figueiredo, o cheirinho aí do cinturão tá próximo, né? Então se vai ter duas coisas boas, né? Que vai ser a vitória do Figueiredo e vai ser a entrevista com o Valide falando aquele inglês maluco dele, né? Então vai ser divertido duas vezes, duas comemorações, né? Então, no mais, a gente se vê aí nos resultados comemorando ou chorando pra caramba, né? Então, falou aí. Sim, e mesmo que o Benavidez perca, já tá com a vida feita e a mulher dele é a Meg no livro, né? Só lembrando. E obrigado por que acompanhou a gente até aqui. Eu não vou me alongar muito, como sempre falo. Estou aqui para fazer escada e defender o Alex e o Lucas e até mesmo o Aleph, que nem o manager do Durino defendeu. Fica aqui com a gente e acompanha a gente. Até a próxima.